Olá, ainda sua aula número 114 de programação em Python, e nessa aula a gente vai falar sobre o módulo subprocess. Então, o módulo subprocess, ele é uma alternativa, e é uma alternativa melhor, porque ele funciona de uma maneira melhor, foi implementado de uma maneira mais eficiente e que possui uma versatilidade maior para executar comandos no terminal, por exemplo, através de um programa em Python. Então, antes de mais nada, o que é um processo? Processo é simplesmente um programa que está sendo executado. Um subprocesso é a execução de um programa dentro de outro programa. Então, por exemplo, quando eu chamo was.system e coloco um determinado comando, eu estou executando um subprocesso, um subprocess, estou executando um programa dentro do programa. Em termos simples, é isso. Claro que existem algumas outras complicações que não vale a pena eu ficar discutindo aqui. Então, o módulo subprocess, ele é um pouquinho extenso, eu vou falar sobre as partes que eu considero mais importantes dele, e ele é justamente para lidar com a execução desses comandos de uma maneira melhor do que o os.system. Então, para verificar como funciona o subprocess, vamos executar a aula 114.py. Então, vamos ler os arquivos do diretório. Num contexto Linux, se eu digito no meu terminal ls-l, eu vou obter essa saída aqui se eu tiver, claro, na pasta da aula de hoje. Então, o ls é para ler o conteúdo do diretório e o -l é para divulgar as informações dessa maneira, data de criação, isso aqui, se não me engano, é o número de bytes e etc. Certo? Então, e aqui as permissões. Então, isso aqui seria no Linux. No Windows, se não me engano, você coloca dir e você consegue ler o conteúdo de uma pasta. Então, da maneira que a gente aprendeu, a gente poderia ler uma pasta da seguinte maneira: os.system, colocar aqui ls-l no contexto Linux, né? E isso me devolveria essa saída, executaria esse comando. Para o subprocess, existe uma pequena diferença que eu uso a função call. Então, antes de mais nada, eu importo o módulo subprocess e existe a função call. A função call, ela vai ter uma série de coisas que você pode customizar. Então, tem uma série de argumentos pré-definidos. Mas eu vou falar de um deles, que é o shell. Então, quando eu executo o subprocess.call, eu coloco aqui uma lista, que é o comando que eu quero executar. Então, essa lista nada mais é do que uma lista como se eu escrevesse o comando numa linha só, ls-l, ou então se eu executasse Python 3, 114.py, só que eu corto, eu divido a minha lista de acordo com o aparecimento de espaços, certo? Eu acho que até daria para colocar no formato de uma string qualquer, mas geralmente é melhor colocar nesse formato de lista aqui. Então, subprocess.call, eu coloco aqui o que eu quero executar e ele vai executar um determinado comando. Agora, existe esse argumento pré-definido que é o shell, que é extremamente importante para o módulo subprocess. Por quê? Porque o argumento shell ele vai mudar algumas coisas na execução do nosso comando. Para um contexto Windows, quando o shell é colocado como true, ele vai executar um determinado comando, um determinado programa, que ele é construído internamente. Comandos como type, dir, entre outros comandos que eu não conheço direito a prompt do Windows, você tem que colocar esse shell como sendo true, para que ele possa executar os programas construídos internamente. Um programa normal, como por exemplo, você digitar no Windows Python 114.py, não tem necessidade do shell ser true, porque isso está tratando de um programa que você instalou posteriormente, certo? No Unix, isso é Mac e Linux, o argumento padrão é que o shell seja false. Isso indica que o comando vai ser executado usando o os exec-cvp. Esse os exec-cvp a gente vai ver mais à frente no curso o que ele faz exatamente. A gente vai ver na parte de Parallel System Programming.
programação paralela, multithread, essas coisas. Agora, quando o shell é true, o comando é executado na própria linha de comando. Para o caso da execução do ls, eu poderia ter colocado o shell como true sem o menor problema. Então, vamos lá. Vamos checar a saída de cat/type hello.py. E o que eu quero dizer com checar a saída? Acontece que o módulo subprocess, ele, além da função call, ele possui uma outra função que se chama checkCall. E o que checkCall faz? Ele checa a saída de um determinado comando. E se houver um erro na execução do comando, ele levanta uma exceção. E por que é interessante o checkCall ao invés do call? Porque o checkCall, você consegue verificar se a execução do seu comando vai ser bem sucedida. Enquanto que o call, ele vai executar e vai levantar um erro. Quando eu verifico se a execução vai ser bem sucedida, eu posso lidar com o erro da execução. Posso ver, deu tal problema na execução de tal arquivo. Se eu executo pelo subprocess.call, vai dar o erro direto. Não sei se ficou claro. Se não ficar claro, vocês perguntam aí nos comentários. Então, o checkCall, ele vai verificar a saída de um programa. Se ela for bem sucedida, você vai ver que ele vai sair aqui. O sentido da vida é 42, porque eu estou lendo o arquivo hello.py, que também está na aula de hoje. Se eu tentar verificar cat/type não existe .py, cat não existe .py, vai aparecer aqui arquivo ou diretório não encontrado, comando cat não existe .py, returned non-zero exit status 1. Então, isso aqui, ele é um erro que foi levantado pelo checkCall. Se eu tivesse usado subprocess.call e executado o comando, ele teria levantado um erro direto no meu terminal. Aqui, eu posso armazenar essa exceção numa variável. No caso, eu coloquei exception SE. Certo? Beleza. Além de eu poder checar a execução de um determinado programa, eu posso armazenar a saída de um determinado programa. Então, eu estou executando cattype hello.py. E você vê que tem esse negócio estranho aqui, porque esse aqui é o caractere E, com acento. E em bytes ele é lido nesse formato barra ao contrário de x, C3, barra ao contrário de x, A9. Enfim. Então, como é que eu armazeno a saída? Eu armazeno a saída de uma determinada execução usando o checkOutput. Então, ele vai pegar a saída, seja uma saída que foi bem sucedida, seja uma saída que foi mal sucedida, seja lá o que for que sair na execução de um programa, ele não vai jogar direto no meu terminal. Ele vai pegar e vai jogar numa variável que eu posso colocar aqui. E aí, eu posso imprimir essa variável. Veja que a saída do meu programa, no caso, foi uma string. Uma string que é print, o sentido da vida, blá, 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 barra ao contrário N. Certo? No formato de bytes. Se, por outro lado, a execução do meu programa tivesse sido mal sucedida, eu teria visto coisas diferentes aqui. Então, dependendo da execução, seu programa vai ter uma saída diferente aqui. Certo? Então, esses três são para executar um determinado comando. Então, você pode executar diretamente o comando. Você pode executar, verificar a saída do comando, e você pode armazenar a saída do comando usando subprocess. Agora, não sei dizer, o zap do subprocess é o popen. O OS tem a função popen, que também é um método construtor de um objeto, popen. Só que no subprocess isso é implementado de maneira muito mais elegante e muito mais customizável. Dá para você fazer muito mais coisa com subprocess.popen do que com os.popen. Então, em essência, os dois fazem exatamente a mesma coisa. A gente já estudou o popen algumas aulas atrás. Mas você vai notar que existe uma grande diferença entre um e outro. Então, o OS
subprocess.pop foi feito para ser um substituto do os.pop. Ele funciona de maneira semelhante, porém um pouco mais complexo. Por exemplo, você vê a diferença na sintaxe entre os dois. Se eu colocasse os.pop, python 3 hello.py.read, eu estou pegando, executando o comando python 3 hello.py, isso vai ser armazenado num objeto, a saída desse comando. Quando eu coloco .read, eu estou lendo a saída do meu, da execução do meu programa. O equivalente para o subprocess seria subprocess.popen, python 3 hello.py, nada mais que o comando que eu estou executando, stdout. Então, eu especifico a saída da execução do meu comando como sendo subprocess.pipe. Então, determinado pipe, uma constante pipe do meu subprocess, certo? Eu coloco shell como sendo true, certo? E coloco stdout.read. Ou seja, o subprocess.popen, ele não só tem ele não armazena somente a saída. Ele armazena que a saída, a gente viu nas aulas passadas, é standard output. Ele pode armazenar o standard error e a gente vai ver que dá até para a gente passar para ele um standard input, certo? Então, vamos entender isso aqui. Assim como o s.pop, subprocess.pop também retorna um objeto que é capaz de lidar com os resultados executando. Então, você está vendo que esse objeto contém outro objeto, que é o objeto stdout, e o stdout ele consegue usar o read da mesma forma que o subprocess.pop. Então, para a gente começar a trabalhar com isso, veja no 114.py, você vai ver que existe uma série de etapas para lidar com o subprocess.pop. Então, primeiro a gente tem que criar um processo qualquer. No caso, eu estou só lendo, só estou executando o hello.py. Para isso eu coloco subprocess.popen, o comando que eu quero executar. Python 3 hello.py. Eu posso colocar nessa sintaxe de uma única string ou colocar uma lista separada, tanto faz. stdout subprocess.pipe. Então aqui eu estou especificando que a saída do meu programa vai ser o caminho para a minha execução atual, certo? Então isso garante que o standard output não é o próprio terminal, vai ser o meu subprocesso. Então, isso aqui, 99% das vezes que você usar o POP, você vai querer colocar isso aqui. Na descrição do vídeo você vai ver que tem a bibliografia, você pode olhar com mais detalhes o que significa colocar isso aqui, certo? Shell como sendo true, no caso do subprocess, ele funciona da mesma maneira, ou no caso do subprocess, no caso do popen, funciona da mesma maneira que para o subprocess.call, certo? E agora vamos, tendo criado o objeto popen, vamos ver alguns detalhes sobre esse objeto. Então, vamos lá. Primeiro, e o mais importante, é o método do subprocess.pop, que é o communicate. Então, o communicate ele vai permitir eu me comunicar com a execução do meu programa. O que eu quero dizer com isso? Isso vai me permitir mandar um input e receber output, ou um tipo de data qualquer dele. Então, quando eu executo o communicate dessa maneira simples, lembrar que communicate é um método POP, então P é a variável que está armazenando o nosso objeto, a instância do objeto, e chamei o communicate. O que isso vai receber? Isso vai receber a saída do subprocess.pop. Então, no caso, executar o hello.py imprime o sentido da vida é 42. E aí eu recebi a minha saída. Então, isso aqui é o standard output. Então, o standard output foi escrito dentro do meu standard output, essa string aqui, certo? E o que é o none? O none é o standard error. Então, quando eu chamo communicate, ele me devolve uma tupla. Essa tupla possui dois valores. O que está no standard output. 2, o que está escrito no standard error. Então, se eu tivesse acontecido algum erro na execução do meu programa, o none estaria preenchido com a saída equivalente ao standard error, certo? Então, por isso você vê o none aqui.
Agora, dá para a gente passar uma standard input para o popen. Como? Também é usando o método communicate. Só que a gente vai ter que recriar o objeto popen especificando algumas coisas. Então, se a gente olhar aqui no código, você vê que eu criei um novo objeto P, recriei o objeto P, chamei o subprocess.popen, mostrei para vocês a sintaxe é um pouco diferente, e tem o hello2.py. O hello2.py é um hello2 bem simples. Então, primeiro, ele importa o módulo sys. Por que ele importa o módulo sys? Porque a gente vai ler o que está contido dentro da minha standard input e armazenar isso numa variável n. E a gente vai usar essa variável n para imprimir a mensagem que a gente deseja. Então, o que acontece? Eu vou executar o meu subprocess. Eu quero passar para ele uma input, que é o valor 42. Eu quero que aqui ele imprima, o sentido da vida é 42. Então, o que eu faço? Primeiro, eu especifico a standard input. Então, eu estou especificando a standard input para esse popen como sendo subprocess.pipe. Ou seja, standard input é justamente esse objeto. Então, esse objeto vai mandar um input para o meu programa. Então, usando o communicate, eu posso mandar o sentido da vida é 42. Então, aí eu coloco p.communicate e coloco a input que eu quero colocar aqui. Só que essa input tem que estar em bytes. Não pode ser uma string qualquer. Certo? Então, se você tivesse um caractere com acento, teria que ter colocado o caractere com acento nesse formato meio estranho. Certo? E isso vai mandar essa input para a execução do meu programa. E é por isso que quando ele executa o meu programa, que é justamente o p.communicate, você vê o sentido da vida é 42. E por que eu vi o sentido da vida é 42 no terminal? Porque eu não especifiquei uma standard output como sendo subprocess.pipe. Então, ele executou o meu programa direto no terminal. Certo? E com essas ferramentas do subprocess, você pode modificar standard input, standard output, standard erro, trabalhar com pipes, você pode modernizar muito a comunicação dos seus programas de um para outro, se você tiver a execução de vários programas dentro de um único. Certo? Então, o subprocess ele é muito, muito, muito útil quando você está trabalhando nesse formato aqui. Então, é isso. Então, essa é uma visão muito geral do subprocess. O subprocess é muito mais amplo do que isso. Na bibliografia, você pode dar uma olhada sobre detalhes do subprocess. E a aula de hoje não tem exercício. Então, essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.